O tema da entrevista de hoje do NGT Notícias é o cenário político para 2022. Eu recebo nos estúdios Matheus Gomes, vice-presidente da UDN, a União Democrática Nacional. Olá, Matheus, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Grande prazer, Viviane. Um prazer muito grande estarmos aqui na NGT com os telespectadores de vocês. Um trabalho que vocês galgaram ao longo da história da NGT TV, no NGT Notícias. E vocês são, atualmente, jornalistas, os defensores da liberdade brasileira que estão proporcionando que novas vozes cheguem ao cidadão brasileiro. Parabéns. Matheus, eu queria começar com um balanço do ano de 2021. Foi um ano difícil para o trabalhador brasileiro. Muito desemprego, alta da inflação, perda do poder de compra. Faz um balanço para a gente de como foi o ano de 2021. Um ano muito difícil, Viviane, para toda a conjuntura global do mundo. E nós sempre precisamos ter essa noção da conjuntura global, mas em especial olharmos para os nossos irmãos e irmãs brasileiras. Fomos aí abatidos no planeta por uma crise em função do novo coronavírus, que levou a uma situação adversa, tanto na questão de economia, na questão de saúde, as milhões de mortes, as milhões de famílias que hoje ainda choram seus entes, né? As dificuldades, as tensões emocionais. E tudo isso abateu o povo brasileiro. E abater o povo brasileiro, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão te assistindo sempre, é necessário que nós tenhamos consciência de que os números de 14 milhões de desempregados não são 14 milhões de desempregados. Não está sendo contabilizado as pessoas da Bolsa Família, não está sendo contabilizado as pessoas que estão fazendo bico no subemprego. Então, talvez nós tenhamos aí, em média, 60 milhões de irmãos e irmãs nossas no emprego, no desemprego ou no subemprego ou no Bolsa Família. Nós temos aí o pior índice de renda da história, nós temos uma volta da inflação, nós temos o poder de compra do trabalhador, a dona de casa, ela sentindo isso na carne, que já é uma raridade, no botijão de gás, na gasolina, na pessoa que trabalhava no Uber, no transporte público. Aliás, problema gravíssimo nas empresas de ônibus do Brasil inteiro, é um problema que pode ser discutido mais amplo. Nós temos uma crise generalizada na área da economia, na área da política e na área institucional do Brasil, que precisa urgente de novas vozes e novas soluções. E com a crise econômica veio aí a crise humanitária. Como você avalia a vulnerabilidade das pessoas no Brasil? Então, continuando nessa linha de raciocínio, nós hoje, se entrarmos na casa das pessoas, porque nós temos que ter uma noção, às vezes, diferente daquilo que é o mundo em que a gente passa. O verdadeiro mundo no Brasil é que 80% dos brasileiros ainda tem telefone pré-pago. Então, nós temos uma situação no país ainda, como eu vou repetir aqui os números, de 60 milhões de desempregados, a vulnerabilidade. Nós temos uma situação no país que foi investido milhões ou bilhões em saúde pública e esse dinheiro está nebuloso ainda a nível de nação. Nós temos uma situação no país em que a renda, como nós temos, é a pior dos últimos anos, que a economia não está tendo nenhum tipo de crescimento. E se está tendo crescimento, isso aí não está chegando até o povo brasileiro. O senhor é pré-candidato à presidência do país. Como o senhor vê o cenário político para 2022? Houve um movimento, né, em que me colocou e eu aceitei o desafio de ser pré-candidato à presidência da República. Eu creio que o mais jovem pré-candidato à presidência da República, com 39 anos. Já fui vereador, já fui prefeito interino, presidente da Câmara, venho de uma família de políticos. Temos 34 anos de mandato do exercício da vida pública, sem sequer um processo por corrupção. E isso é nada mais do que a nossa obrigação, mas é importante registrar. Estamos aí junto com a UDN, a reformulação da UDN, o partido da UDN, que a gente acredita que vem com muita força. E fazendo uma análise dessa situação toda, nós temos que continuar na linha que estávamos de vulnerabilidade do Brasil. E a eleição que vem sendo polarizada entre duas partes, que é a parte
do PT e a parte do Bolsonaro. E aqui eu quero deixar muito claro ao cidadão brasileiro que nós não podemos demonizar, pelo menos da minha parte, nenhum nem o outro. Nós temos que reconhecer aqueles pontos positivos que porventura eles tiveram, mas apontar com muita firmeza as falhas que porventura eles tiveram. Porque qual é o balanço que se faz disso? É só perguntar para o trabalhador brasileiro como é que está a vida dele nos últimos 20 anos, em especial agora. Se o trabalhador brasileiro, se o empresário, se o empreendedor, se a dona de casa, se o homem do campo, se o agronegócio, se todos acham que a sua vida, numa área geral, ela está bem conduzida, se apresentam novamente essas duas opções. Agora, se ela entende que pode ter uma nova alternativa, um novo projeto de desenvolvimento nacional, não um projeto de poder, uma reunificação do país, nós nos colocamos como essa alternativa. Hoje nós enxergamos no cenário político apenas duas vias, a via do atual presidente e a via do ex-presidente Lula. Eu não creio na terceira via do ex-juiz Sérgio Moro, não acredito que ele vai ter nenhuma chance eleitoral, né? Apenas um palpite, nós somos palpiteiros políticos, todo brasileiro é, assim como do futebol, então eu creio que ele está descredenciado. E nós, assim que o senhor e a senhora e a imprensa, por isso eu agradeço a vocês, nos derem a oportunidade de nos compararmos o nosso projeto que está sendo constituído com os projetos que já foram experimentados, nós vamos demonstrar que nós somos uma esperança de solução, de melhoria, em conjunto com uma grande equipe liderada pelo presidente da República, mas ouvindo a sociedade. Matheus, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigado, Viviane, mais uma vez. Parabéns a vocês. Vocês hoje aqui representam a imprensa e vocês representam a liberdade do povo brasileiro. A imprensa, como qualquer órgão, tem as suas falhas, mas tem que ser defendida até a morte, para que a gente tenha a garantia de que as pessoas lá na ponta escutem vozes diferentes, opiniões diferentes, com erros e acertos de uma democracia. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até mais.